Olá, você passa a acompanhar a partir de agora pela TVAL e pela Rádio AL, que são veículos de comunicação do Parlamento Catarinense, nosso programa Parlamento Debate, que esta semana traz à discussão o novo Código Penal, cujo texto está em apreciação no Senado. Na verdade, o Senado Federal está analisando e pretende analisar até o final deste ano o projeto de lei número 236 deste ano, que institui o novo Código Penal brasileiro. O anteprojeto foi elaborado por uma comissão especial formada por juristas. O texto propõe alterações bastante polêmicas. Alguns exemplos: exploração de jogos de azar passa a ser crime. Motoristas embriagados serão punidos com mais rigor. Em alguns casos, o aborto será permitido. Já o plantio ou porte de maconha não será criminalizado. Será? Como é que vai ser a apreciação desse projeto? E será que esse novo Código Penal vai combater a violência e a impunidade do nosso país, que é a grande expectativa de todos nós, de toda a sociedade? O Parlamento Debate recebe nesta semana o Dr. Volney Celso Tomazini, ele que é juiz de direito de 2º grau, representa também aqui no nosso programa a Associação dos Magistrados Catarinenses. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez colaborando conosco, o Dr. Onofre José Carvalho Agostini, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de Santa Catarina. Obrigada também pela presença. E ainda o Dr. Valdir Mendes, mais uma vez conosco, ele que é advogado criminalista e preside a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, a ACRIMESC. Obrigada mais uma vez. O novo Código Penal vai reduzir a impunidade e a violência? A sua opinião, Dr. Volney? Olha, se vai reduzir a criminalidade e a violência, só o tempo dirá. O que nós podemos assegurar e louvar essa iniciativa do legislador. Critica-se muito o Poder Legislativo, mas os aspectos positivos nós temos que ressaltar e abonar. É uma tentativa, considerando que o nosso código atual é de 1940, surgiram evoluiu isso no tempo, e agora o Senado toma essa iniciativa, convocou uma equipe de juristas, elaborou-se esse anteprojeto do Código Penal e, através dessa equipe, foram designadas audiências públicas, foram ouvidos segmentos da sociedade. Esse anteprojeto ainda, ele agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai ao plenário do Senado e também tem a oportunidade aí dos senadores apresentarem as suas propostas. São as emendas, Emendas substitutivas, emendas restritivas, poderá-se excluir alguns desses delitos que foram inseridos pela comissão, E depois do Senado ainda vai à Câmara, a Câmara também tem a oportunidade lá de apresentar emendas, E só depois então que ele vai ser sancionado pela presidente Dilma. Então eu acho que a discussão vem em boa hora, há de se louvar e parabenizar a equipe da TV Assembleia por essa oportunidade. E é isso, eu acredito que a partir desse debate também os ouvintes vão ter a oportunidade de refletir acerca dessas modificações e também procurar debater junto à família, junto à sua comunidade, essa proposta de bastante relevância. Muito obrigada. Doutor Onofre, na verdade essa é a expectativa de toda a sociedade. Essa sociedade nós todos temos que participar desse processo. Inclusive, muitas manifestações que já estão chegando e chegaram ao Senado da República falam exatamente e solicitam um Código Penal mais rigoroso. Eu gostaria da sua opinião a respeito da proposta que está em tramitação, em análise agora. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa com o Dr. Wilson, o Dr. Volney, contigo, para debatermos e conversarmos a respeito. Na verdade, o nosso debate é mais uma troca de ideias, Exato. Porque o projeto, como o próprio nome diz, é um projeto. O Dr. Volney foi muito feliz na colocação dele. Isso vai ser discutido ainda. Mas ele já traz, na essência dele, alguns tópicos muito importantes. Nós estamos mexendo numa estrutura de 1940, uma estrutura que recebeu uma reforma em 84, uma estrutura em que ele necessita hoje
de uma adequação, seja de conceitos, seja de aprimoramento. E, acima de tudo, no aspecto penal, há necessidade de trazermos das leis esparsas, falando sobre matéria criminal, a necessidade de trazermos essas figuras para dentro do Código Penal. Quer dizer, consolida o nosso Código Penal. E quando você começa a consolidar essa legislação específica dentro de um código que trata da matéria, você começa a dar maior clareza. A partir do momento em que se postula uma modificação, uma ampliação, uma modernização no código, você começa a ter uma estrutura de direito penal mais compreensível. Sendo mais compreensível, também mais aplicável. E isso força as demais estruturas a se adequarem, né? Então eu vejo com muito bons olhos, muito bons olhos. O projeto em si, ele tem pontos polêmicos, mas tem pontos interessantes, modernos, e que vai nos levar, nós, juristas, a refletirmos também. Então é muito interessante. Acompanha, doutor Valdir, obrigada mais uma vez. Acompanha então a evolução da própria sociedade, é necessário esse novo código, mas o senhor acha que vai atender esse anseio? Necessário até como bem colocou o nosso promotor, doutor Onofre, porquanto o código é de 1940, né? Na nossa época de hoje, observamos a lei daquela época, nós estamos absolutamente numa exigência de uma modernização, uma adaptação, até pela própria sociedade de hoje, pelos nossos jovens de hoje, as nossas mentes de hoje, né? Essa evolução na tecnologia, no meio de comunicação, essa liberalidade que existe com os nossos jovens de hoje, eu penso que há uma necessidade de se ter um novo pensamento no rigor da lei, né? Agora, você falou em impunidade. Eu acho que não tem impunidade. Eu acho que não. Até porque eu entraria em choque com um outro promotor que está aqui presente, um outro juiz também, dizendo que há impunidade. Não existe impunidade. Existe um rigor da lei desatualizado, né? Nós temos que atualizar esse rigor da lei, por isso a existência desse anteprojeto. É um anteprojeto que tem os seus pontos positivos, umas pontuações positivas, e tem também pontuações que eu penso que, de repente, não vão ser objeto de apreciação em ser aceitáveis no plenário do Senado, né? Eu penso que não. Tem muitos pontos de aspecto religioso, como aborto, eutanásia, ortotanásia, que vão passar por um crivo de senadores que são ligados em suas origens religiosas, que vão tentar bloquear essa pontuação desses crimes, né? Mas, a rigor, é necessário a modificação do Código de 1940, é necessário que seja todos colocados no mesmo redoma, no mesmo pacote, porque nós temos essas leis esparsas, nós temos o crime do idoso, a lei do idoso, a Maria da Penha, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos essas leis todas que têm que necessariamente estarem absorvidas no Código Penal. Acho que veio em boa hora, os juristas foram pessoas excelentes, pessoas conhecidas, entendidas, o ministro Gilson Dipp, do presidente do STJ, né? Presidente dessa comissão, penso que é muito necessário a participação desses juristas. O Emanuel Castro, outro grande jurista, foi presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas. Então, são pessoas que estudaram que passaram 8 meses trabalhando, lutando para que chegasse a um denominador, que é esse que vai ser apresentado agora no Senado. Senhores, então vamos conversar sobre o tema, depois dessas considerações iniciais. O doutor Valdir fala que não há impunidade, mas essa é a sensação da sociedade a partir do momento que você vê um ladrão de galinha com uma pena muito maior, às vezes morrendo preso contra um que matou alguém, matou uma criança, enfim, causou um dano muito maior à sociedade e à própria vida. O que acontece então hoje, o que precisa mudar? O que precisa mudar, ao nosso ver, é a estrutura, né? Porque o nosso poder judiciário, eu como juiz, nós temos a legislação e temos que aplicá-la, né? Aplicamos penas de prisão, reclusão. Agora o Estado é que tem que fazer a sua parte, né? E a questão da estrutura penitenciária, né? A forma de cumprimento da prisão, onde nós mandamos o detento cumprir a sua pena,
é que tem que ser modificada, tem que ser reestruturada, né? E inclusive a partir da aprovação desse código, nós vemos aqui que o rol de delitos aumenta, né? De 361 artigos passa para mais de 500. Mais de 500. Então, isso o que vai provocar? Vai provocar um aumento da estrutura, né? Mais recursos, né? As penitenciárias, né? Isso que também é um grande motivo de discussão, né? Que é a estrutura das penitenciárias, né? A superlotação dos presídios, né? Já estamos com bastante detidos, bastante mandados de prisão a serem cumpridas, né? E o Estado também tem que se preparar para oferecer essa infraestrutura de que o preso possa cumprir a pena, né? E seja recuperado, seja ressocializado, e não como é atualmente, né, que nós vemos presídios superlotados, né, e que não oferece assim, as condições de uma rápida e pronta restabelecimento da pena. O atual código, ele sugere interpretações diferentes? O atual exemplo, código... de um estado para o outro, de uma unidade da federação para outra? Não, o Código Penal é uma lei federal, uma lei ordinária federal, né? Ela tem vigência em todos os estados da federação. O que pode diferenciar de um estado para o outro seria a estrutura penitenciária, né? A infraestrutura, né? As condições, alguns estados. Mas hoje posso dizer que não existe assim, um estado que tenha as condições ideais para o cumprimento dessas penas. E foram instituídos os presídios federais atualmente, né? Mas esses são número reduzido, são 3 ou 4 no Brasil, e para segurança máxima, e que talvez seria um projeto, modelo de um bom presídio. Agora, os estados, todos eles, muito pelo contrário, a situação em outros estados é bem pior do que Santa Catarina, né? Nós estamos cansados de ver pela televisão, né, notícias, reportagens a respeito. O Conselho Nacional de Justiça tem feito uma fiscalização, né? Agora, é uma questão bastante complexa, né? Depende de recursos, né? O Estado depende de orçamento, né? Então, há uma oportunidade agora também de não só revisar o Código Penal, mas também o Código de Processo Penal, né? Que o Código de Processo Penal que é um instrumento, né? Seria o manual, né? De aplicação e também de resolver a questão da aplicação da pena, né? Doutor Onofre, até o exemplo que eu usei do ladrão de galinha para alguém que matou e de repente ter uma pena menor ou maior, fala-se então nessa nova proposta de exatamente reduzir a pena para furto, mas aumentar no caso da lesão corporal. O novo projeto, ele busca um sentimento que ficou perdido já na reforma anterior, quando se tentou uma reforma anterior, que é justamente no sentido de se dar aos crimes de menor feição uma roupagem diferente daqueles crimes que exigem uma prestação jurisdicional mais efetiva, mesmo com penas mais graves. Então, a proposta, ela traz o furto para um rol de crimes em que a pena já não é tão igual a um crime contra uma pessoa. Antigamente, o Código de 40 se estabelecia penas para furto como igual para lesão corporal. Se mantinha o patrimônio no mesmo nível da pessoa, né? Essa proposta ela aumenta a pena para os crimes contra a pessoa e diminui a pena em relação aos crimes patrimoniais. Traz também uma figura muito interessante, que é o ressarcimento, que é a reparação à vítima. A vítima passa a participar do processo. A vítima passa a integrar o processo. A vítima passa a emitir opinião sobre a sua situação como vítima, né? Então, um exemplo prático. Um exemplo prático, eu tenho a vítima, foi subtraído dela um determinado patrimônio. Certo. E no decorrer da investigação ela foi ressarcida, o autor ressarciu a vítima.
ela tem o poder de chegar e parar o inquérito. Essa figura, se me permite, já existia antes da denúncia, quando, por exemplo, você praticava um crime de estelionato, um cheque, você pagava antes da denúncia, apresentava o recibo, o Ministério Público havia por bem mandar arquivar o processo. Na figura do estelionato. Do estelionato, E agora se ampliou para todo o crime patrimonial. A vítima então tem a esse vítima poder de dar continuidade ao processo continuidade ou não no crime patrimonial, diferentemente do crime contra a pessoa. Uma lesão. Sim, aí não. A lesão, o crime violento contra a pessoa. Ser violento é lesão corporal, enfim. Pelo contrário, a lesão agora ficou estabelecida em níveis. Lesão de 1º grau, lesão de 2º grau, lesão de 3º grau. E, inclusive, na lesão de 1º grau se trouxe uma figura muito interessante que é de se pensar. O que é uma lesão de 1º grau? O dano estético. Olha só. Dano estético. Eu, numa discussão, eu provoco uma lesão em alguém e eu causo um dano estético nesse alguém. Corte na face, por exemplo. Corte na face. Essa lesão, ela é punida e com um determinado rigor. Então, antigamente, na concepção atual, essa lesão, ela concorre igual a um furto. Né? Então, são valores que nós precisamos modernizar na estrutura criminal de justiça. Né? E como eu falei inicialmente, o Dr. Volney também colocou o Dr. Wilson. Dr. Valdir. Desculpa, perdão, Valdir. O saudoso Wilson. O saudoso Wilson. Está sempre comigo. E com a modernização do Código Penal, essa modernização proposta, independente do nível que ela chegar, automaticamente nós vamos ter reflexos na legislação paralela. O Código de Processo Penal vai ter que se movimentar para poder, porque o Código de Processo Penal vai ter que ser buscado uma adequação para que essas novas modificações possam andar, possam se fazer operacionáveis, realizáveis, né? E ao mesmo tempo, você dando efetividade, dando um processo célere, você vai ter reflexo na parte da execução da pena, no cumprimento de pena e medidas. Né? Então, vai obrigar o Estado a investir em toda a sua estrutura de execução penal, de medidas alternativas, as estruturas de cumprimento, de satisfação. E a sociedade... Que é o que a sociedade não vê. E é o que a sociedade não vê, Maria. Exatamente. E hoje a nossa maior insegurança... O Estatuto da Criança e Adolescente... Nossa maior insegurança é que... isso são... Eu não quero dizer... Não posso falar em governos, em administrações, sob forma alguma. Mas, por muito tempo, preso não dá voto. Por muito tempo se relegou a estrutura de penitenciária, a estrutura carcerária. Não se investiu nisso. Nós estamos agora, devido às fortes pressões, devido à realidade que se apresenta, que se apresentou já inaceitável, nós estamos cobrando, como Ministério Público, o Judiciário, como o Judiciário está agindo, a Ordem dos Advogados está atenta e o Estado tem tido a preocupação. Só que aquele negócio, você depende por vezes de orçamento, os presídios federais vieram de uma maneira um pouco acanhada, com um projeto para ver se dá certo. E dá certo. E deu certo. O que nós precisamos? Nós precisamos que o governo federal invista em presídio federal. Para aqueles casos, nós não temos só pessoas, só ladrão de galinha. Nós temos que reconhecer como sociedade que nós temos casos, existem indivíduos que não têm a menor possibilidade de estar ao convívio social. Em que a lei alcança e tem que alcançar forte. E que não pode estar junto com e não pode estar junto com o ladrão de galinha. Vai mudar. O ladrão de galinha hoje já não vai mais preso. A verdade é essa. Já não tem mais lugar para ele. Não tem mais lugar para ele. Ele não pode ser contaminado. Só que ele tem que ele tem que cumprir alguma coisa. E o que a sociedade está vendo é que o ladrão de galinha, nem o ladrão de galinha está cumprindo nada. É ruim isso.
É ruim. Então, o projeto eu vejo com bons olhos, porque ele é uma modernização. Está certo que nós não podemos confundir que, por vezes, há alguns projetos que vêm para o Estado também lavar um pouco as mãos em relação a investimento. Eu acho que aqui não seria bem o caso em relação os principais tópicos. Alguns tópicos aqui eu estou achando até que são extremamente discutíveis e, por certo, não vão passar. E vão ter que ser né? muito discutidos. Nós vamos fazer um rápido discutido. intervalo. Vamos finalizando esse bloco exatamente fazendo esse chamamento. No próximo bloco a gente volta ainda falando sobre o novo Código Penal, o anteprojeto que está em análise no Senado, e mais especificamente a respeito desses pontos polêmicos, a questão das drogas, a questão do aborto. Será que vão passar? Depende de muita discussão, de participação da sociedade e de grupos diretamente interessados nesse tema ou não interessados. A gente já volta, um instante só. O novo Código Penal vai reduzir a impunidade e a violência? Esse é o tema do Parlamento Debate desta semana. A gente recebe para discutir esse assunto o Dr. Volney Celso Tomazini, juiz de Direito de 2º grau, está representando também nesse programa a Associação de Magistrados de Santa Catarina. Também está conosco o Dr. Onofre José Carvalho Agostinho, promotor de Justiça e que coordena o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de nosso Estado. E ainda o Dr. Valdir Mendes, advogado criminalista, que preside a Associação de Advogados Criminalistas de Santa Catarina. Obrigada mais uma vez pela presença dos senhores e por todos que estão nos acompanhando pela TVAL e pela Rádio AL. Dr. Onofre já levantou aí no final do primeiro bloco esses temas polêmicos que estão sendo discutidos para esse novo Código Penal. Eu lhe pergunto, Dr. Volney, quais que o senhor apontaria como mais polêmicos e que a sociedade deveria realmente participar efetivamente da discussão no Senado? Temos aí a proposta da descriminalização do uso de drogas, né, que pela proposta do anteprojeto, porque atualmente o consumo, né, o uso, né, trazer a droga, portar a droga, continua. Foi despenalizado, mas continua sendo crime. Está lá no artigo 28 da Lei de Drogas. Né. O que acontece? Pela proposta, é simplesmente a descriminalização. Eu posso usar a droga, eu posso utilizar, carregar, eu posso plantar um pé de maconha ou cocaína na minha casa, desde que seja para consumo próprio. Né? Uma quantidade analisada como para consumo. Isso, que não seja para venda, para posse, para distribuição. Né? Ali talvez a proposta é no sentido de considerar que o cidadão é uma pessoa né, capaz, né, responsável, e que se ela quiser consumir droga, desde que não passe a terceiros, o problema dela, a saúde dela, ela que tem esse livre-arbítrio de utilizar. Né? Agora, vai encontrar bastante resistência, né, porque vai até, inclusive, poder levar a pensar de que como o consumo é liberado, por que o comércio também não é liberado, né? Por que não terceiriza isso? Então a gente vê com preocupação, né? Enfim, vai ocorrer debate. Né? Outra questão também que vai suscitar bastante debate é a questão do aborto. Né? Atualmente o aborto pela lei é permitido somente em caso de estupro, né? Que a mulher foi estuprada e assim tem permissão para fazer o aborto, né? E essa nova proposta, ela acrescenta mais 3 condições. Flexibiliza, né? Ela, por exemplo, no caso do anencéfalo, né? Ou quando o feto tiver deformações atestado por 2 médicos, né? Ela libera a prática do aborto e também até com o consentimento, né, da gestante, até a 12ª semana, né, quando o médico também atestar que a gestante não tem condições de assumir essa paternidade. Né. Então, assim, há um... Não ter condições de assumir no caso apresentar por uma doença ou por uso de drogas, já que nós estamos falando também, né? Isso, é uma liberação. E também quando a gestante
for vítima, né, de uma reprodução assistida, né, quando ocorrer a gravidez, de uma reprodução assistida em que ela não teve consentimento. Não, né? Por exemplo, autorizou. Isso, não autorizou, por exemplo, estava sob efeito de droga ou internada no hospital e talvez por interesse de terceiro, do marido ou do terceiro, faz uma assistência, né, uma técnica de assistência e engravide a mulher durante esse período. Né? Posteriormente, quando ela retornar, né, ela também é uma condição que descriminaliza o aborto. Então, o leque de opções de 2 condições, ele passa a 5. Né? Então, vai ter bastante debate em torno disso. Os senhores, particularmente, com relação às drogas, vamos começar, doutor Valdir, o que o senhor pensa? Eu gostaria de falar do aborto. Também, claro. Eu penso o seguinte, e onde é que está a mulher? Onde é que está a mulher? O direito dela de praticar um ato que para ela seria conveniente. De praticar o aborto. Por que tirar esse direito dela? O direito feminino, eu não quero. Separei do meu namorado, enfim, não quero ter essa criança. É um direito pessoal dela. Eu penso que os grupos feministas lutam sobre esse aspecto, né? Eu penso que é uma realidade que tem que ser muito analisada. Acho que essa ampliação que teve agora do aborto, que são 5 tópicos, né? 5 tópicos, de repente vai ser ampliada aqui em outro procedimento que vai ter. Daqui a pouquinho vai ser liberado. Acho que é uma tendência natural. Uma tendência natural, se abrindo aos poucos, porque há uma resistência pelos grupos religiosos, né? Então, para passar por essas barreiras, vamos se acomodando numa ampliação reduzida para depois ir aumentando o leque. Penso eu, né, nesse aspecto. Mas eu acho que a observação de que a mulher tem o direito de praticar o aborto é dela, é pessoal, é íntimo, é fora o íntimo dela. Nós não podemos tirar esse direito da mulher. Eu penso dessa maneira, me desculpem os operadores de direito, promotor de justiça e juiz de direito, mas eu tenho esse particular comigo. Se a mulher não quer ter o filho, ela tem direito, o corpo é dela, a vida é dela. Ela não estaria praticando crime a não ser no aspecto religioso. Só no aspecto, ao meu ver, no aspecto religioso. Na parte da droga, eu não sei como é que os juristas que fizeram parte da comissão chegaram a essa conclusão da liberação da droga para o agente, né? Usar a droga. Esse compromisso dele com a droga no dia a dia, frente aos pais, frente aos seus irmãos, frente à sociedade por um todo, isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo. E os segmentos da sociedade tiveram voz junto à comissão, no sentido de fazerem as suas colocações. Eu acho que a droga não deve ser liberada, tal. Muitas colocações foram feitas nesse sentido de que não fosse liberada. E o anteprojeto está colocando dessa maneira, liberar a droga. Aonde que uma pessoa vai usar uma droga que não vai usar perto de um guri pequeno? Se ele ficar escondido em cima do árvore, que qualquer esquina da vida tem um guri pequeno, aí passa a ser crime quando usar perto de um guri pequeno. E como é que o Ministério Público vai agir nesse sentido? Como é que nós vamos conseguir prender um cidadão, um rapaz novo, que está junto com outro menor ou na frente de uma escola usando droga? Isso é uma loucura, é como prender um motociclista que passa na contramão na estrada. É dificílimo, é inoperante, absolutamente inoperante. Ao meu sentir, ao meu ver. Doutora Onofre. Bem, com relação ao aborto, nós vemos de uma evolução legislativa. O aborto, no primeiro momento, sob qualquer forma de acontecimento, sendo impedido, proibido. E agora, isso foi, com o tempo, foi obtendo determinadas liberações, aumentando o número de casos, e agora ele coloca, mais uma vez, oportunidades. Eu até acho que a comissão foi bem até uma altura, a respeito da posição do Dr. Valdir. Acho que a mulher tem direito de dispor, mas também entramos naquela questão sobre a vida. Como é que a mulher vai dispor de uma vida intrauterina? Como é que inicia? É um ser humano, não é? É uma questão que a comissão passou ao largo, ampliou o leque de condições, possibilidades, Mariana, e não entrou, propriamente dito, na proibição.
ela ampliou as possibilidades, desviou assim a discussão a nível religioso e deu uma opção a mais, ou 5 opções. Isso vai dar muita polêmica ainda. Eu acho que a nível legislativo vai dar muita discussão. Você vê que nesse caso de 2 semanas, é uma vida então. Não deveria ser permitido? É uma vida. Será que um dia não é uma vida? É algo difícil. Essa discussão é uma discussão que vem... aí se fala em um dia, 3 meses, quando que a vida ela começa a funcionar. A existir, né? Começa a existir de que momento? Vamos passar para as drogas. A concepção ou a formação, enfim, isso vai dar a polêmica. Eu creio que a proibição vai continuar, mas as hipóteses elencadas de possibilidades, ela, de uma forma ou de outra, ela foi bem ampliada. Ampliou o leque. Ela ampliou, isso é um avanço. Só para dar tempo da gente abordar outros tópicos também bastante importantes e polêmicos. Drogas. Drogas. Eu tenho um posicionamento muito claro em relação à ideia da comissão da descriminalização. Eu acho que a comissão foi muito infeliz. Muito infeliz. Não é. Você acha que não passa? Não passa. Acho que não passa e não deve passar. A sobrevivência da unidade familiar, da estrutura social do Estado hoje, ela não pode ser ameaçada com uma proposta dessa envergadura. E vou dizer por quê. Nós temos, aí vem aquela discussão que diz, mas nós temos as drogas lícitas, o álcool e o cigarro. Mal é mal, nós conseguimos dar conta dos efeitos e das estruturas de saúde pública para combater o vício do álcool e para tentar diminuir a incidência do cigarro, do fumo? Como é que nós vamos abrir para droga? Nós vamos criar figuras esdrúxulas, o traficante oficial. Nós vamos fomentar, porque hoje, segundo as pesquisas, e eu tenho aqui o resultado do Senado de 2005, 75% da população já experimentou a droga lícita, o álcool, e 9% maconha. E só para completar, já são alarmantes os casos de acidentes de trânsito com consumo de álcool. Agora imagine com consumo de droga. O projeto de lei traz a figura da descriminalização do usuário como usuário sendo uma pessoa que não ofereça perigo nenhum à sociedade enquanto sob efeito de álcool, de droga. E eu digo o contrário. O problema das drogas no Brasil não é descriminalizando. Nós não podemos combater, nós vamos descriminalizar. Os modelos em outros países, o que nos remete? Amsterdã, na Holanda, está revendo seus conceitos. Criou-se o turismo do vício. O turismo do vício fica na praça. E temos aqui no Mercosul, né? E temos no Mercosul uma loucura, um devaneio para um país vizinho, que vai se tornar uma rota do vício. Eu quero ver se eles vão dar conta e limpar suas praças. Né? Além do problema de descriminalização, nós vamos criar uma cultura da experimentação. Como está descriminalizado, vamos experimentar. Aí não tem problema. Nós vamos correr o risco de criar uma epidemia nacional. Outro aspecto muito interessante em relação à descriminalização é o fato de que nós não temos rede de saúde pública para tratarmos e enfrentarmos essa questão de forma aberta, oficializada. Nós não temos. Nós combateremos o tráfico de drogas, o uso de drogas, com investimento na medicina, com investimento no aparato de saúde pública. Isso é um avanço. Se a gente partir para modernizar o nosso sistema de saúde, investirmos na medicina, para que se consiga dar ao dependente químico uma opção de abandonar o vício,
Isso é evolução. Quer dizer, não há clínicas, né? O dependente químico, o para dependente de drogas, ele precisa sair das drogas e para isso nós temos que dar as condições de buscar remédios para que ele consiga. Assim Agora, como ao invés disso, criminalmente, nós não estamos dando chance nenhuma para ele, nós estamos dando o produto do vício. Agora, assim como não há clínicas, por exemplo, suficientes para o tratamento de dependentes, no caso de drogas lícitas, ilícitas, enfim, também não temos, por exemplo, na capital, onde colocar um menor infrator. Aí eu coloco a maioridade penal. Não está contemplado no novo código, a gente sabe. Mas, rapidamente, a opinião dos senhores é um outro debate, uma outra necessidade? São situações que a gente sempre vai entrar em choque. Se nós formos aceitar, diminuirmos a idade dos nossos jovens e no cometimento de um crime, onde é que nós vamos colocar esses jovens? Nessa estrutura dessas unidades prisionais que nós temos, onde o descaso é fantástico, é total, é absoluto, na higienização, na falta da ideia da reeducação, da recuperação, os maltratos, a falta de qualidade dos agentes prisionais que cuidam dos reeducandos, enfim, é um problema muito sério. Baixar a idade, na minoridade, eu acho aceitável, mas desde que o Estado desse condições para esse sentido. Outra novidade em discussão nesse novo Código Penal, crimes cibernéticos. Exato, agora também pela proposta, porque hoje nós vimos aí pela imprensa, até o caso aí de uma atriz famosa aí que teve seus dados suas fotos e na rede. Exato, e o processo foi arquivado porque não existe o tipo penal que condena essa atitude. Então agora pela proposta, são dois casos, a invasão em site protegido, né, por qualquer usuário de um computador que invadiu um site, por exemplo, da Assembleia, que não tiver autorização, essa simples invasão para bisbilhotar, né, a vida alheia, os negócios, os dados de um sistema, será punido agora será crime. E também a questão da sabotagem, né? Nós vimos também pela imprensa. Se alterar esse site, entrar no site, né, de alguma instituição, de uma instituição bancária, de um órgão público, né, e promover, como costumam fazer, né, colocar dados falsos, colocar informações, textos, né, vândalos, né, esse vandalismo, né, através da internet, e agora é um tipo penal que vai ser punido com prisão. Isso já é uma evolução da própria sociedade, uma necessidade que já vinha acontecendo, né? Modernização, né? Isso aí. Eu não podia nem se pensar em 1940, né? Não. Imagina. Trânsito. Bem, o trânsito, nós temos duas figuras, a embriaguez ao volante encarada de duas formas, são dois artigos no projeto, 202 e 203, que traz, na verdade, ele traz o que era antes do legislador mexer. Retornou a figura que era. Dirigir sob efeito de álcool. Pena, tanto. Como é que se avaliava? Não. Antes, expondo a dano potencial à economidade pública. Então, bastava o sujeito estar sob efeito de álcool, expondo a dano à economidade pública. Ele precisava ter uma conduta em que perceptível à normalidade. Quer dizer, não precisava de bafômetro? Não precisava de bafômetro, não precisava. Antes era assim. O legislador, para tentar deixar mais rigoroso e para tentar modificar a norma, ele tirou o dano potencial e disse, não, agora vai ficar mais evidente. Por 0,6 miligramas de álcool por litro de sangue. Aí ele instituiu o etilômetro, o bafômetro. Só que a Constituição Federal diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Coisa que já se propagou rapidamente, todo mundo se negou a fazer o bafômetro e não se comprovou mais a embriaguez. A nova proposta agora diz o seguinte, qualquer conduta, a normalidade da conduta dele já reflete a embriaguez. Né? Basta o testemunho dos policiais. E basta o testemunho dos policiais. Circunstâncias outras
como se fazia antigamente. Não, ele saiu do bar agora aqui. Estava dentro do carro, tem garrafa de cerveja. Popularmente estava cambalhando. No caso de cambaleando é o 203, a pena mais grave ainda. É mais grave ainda. Então, tanto o cibernético quanto a embriaguez, o cibernético é uma evolução trazida para dentro, muito importante, que o nosso dia a dia está revelando, e a embriaguez é uma correção de uma tentativa anterior, que não deu certo. A expressão certa seria: o tiro saiu pela culatra. Senhores, nós chegamos ao final, em um minutinho, doutor Valdir. Vai reduzir a impunidade? O senhor acredita que não há impunidade, né? Mas estamos numa sociedade violenta. Eu penso que, telespectador, que da necessidade que se fazia, que viesse agora a introdução, essa tentativa de se reformar o Código Penal brasileiro, né, de 1940, conforme, absolutamente fora de adequação para o nosso mundo de hoje. Penso que Deus ilumine os senadores, os deputados federais, e que haja um pensamento positivado para a sociedade, afastando os interesses do Estado, afastando os interesses pessoais dos senadores e dos deputados, para que possa efetivamente enquadrar esse anteprojeto nos interesses da nossa sociedade, da nossa gente, da nossa família, do nosso patrimônio. Esse é o meu pensamento. Doutor Onofre. Bem, eu sinceramente estou apreensivo com relação a algumas novidades que o projeto traz, mas satisfeito com outras. E da mesma forma, doutor Valdir, eu rezo para que Deus ilumine os nossos parlamentares e nossos senadores para que aprove um projeto efetivamente que venha ao encontro do anseio da população. A população está carente de efetivação do direito penal e eu acho que nós precisamos enfrentar a matéria de direito penal, a criminalidade, de frente. É isso. Doutor Volney. Eu acredito que a intenção é muito boa, né? Eu acho que também a grande oportunidade da sociedade se manifestar, né? Que quando se toma qualquer iniciativa, as críticas, né, são bastante frequentes. Eu acho que agora o eleitor, né, estamos em época de eleição, vamos ter eleições, sempre é bom se conscientizar, né, de ver as melhores propostas, no sentido de que o legislador fez a sua parte, né, coloca em debate, e se vier a estrutura, que é a principal, né, as condições de se aplicar, de se ter presídios, né, e técnicas de recuperação do criminoso, tem que ser otimista, né? E acredito que no futuro a tendência também é se reestruturar e também se efetivar nessa parte também. Perfeito. Senhores, muito obrigada mais uma vez pela contribuição aqui conosco, na TVAL e também na Rádio AL, nessa participação do Parlamento Debate. Com certeza, o novo Código Penal continua na pauta dos veículos de comunicação do Parlamento Catarinense, porque precisa continuar na pauta de toda a sociedade. É importante que todos nós, a gente acompanhe, na verdade, todo o processo, toda a análise que vai ser feita a partir de agora no Congresso Nacional. E participe efetivamente, dando sugestões e até mesmo cobrando ações nesse sentido, para que a gente consiga, sim, ter essa sociedade com mais tranquilidade e com uma sensação de maior segurança, que é o que todos nós desejamos. Continue ligado nos veículos de comunicação do Parlamento Catarinense, novo Código Penal, com certeza continua na pauta. Até lá.